começamos o dia de hoje continuando essa explicação de ontem, de antes de ontem. E às vezes a nossa explicação aqui na lição funciona como um quebra-cabeça. Você tem um dia como se fosse um pedaço do quebra-cabeça e você só vai entender tudo no último dia. Você entendeu? Então vamos lá, vamos continuar montando nosso quebra-cabeça. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 18, diz assim, olha: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao clangor de trombetas e ao som das palavras tais, que enquanto os ouviam, suplicavam que não se lhes falasse mais. E aí vem trazendo até o versículo 21, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. O que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo uma comparação entre a forma como os judeus, os israelitas, entrarem em contato da presença de Deus ali no Monte Sinai, e Deus aparecendo de uma forma retumbante, grandiosa, que eles ficaram com medo. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque eles eram escravos de 400 anos de escravidão, de escuridão, eles precisavam da percepção da grandiosidade de quem que era Deus para eles poderem se curvar perante aquele Deus. Eles tinham crescido durante 400 anos olhando para os deuses egípcios. De repente eles falam, não, mas aquele Deus não é o Deus certo. Agora vocês vão conhecer o Deus verdadeiro. E aí então Deus se manifestou de uma forma extremamente poderosa para aquele povo no meio do deserto. Paulo está falando assim, até eles ficaram com medo. Vocês querem viver aquilo? Não, vocês não precisam viver aquilo. Porque agora, aí vem o versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Você lembra no primeiro dia que eu falei para você? Que a gente tem que compreender o que é que o autor está querendo dizer, e qual é o sentido primário para quem que ele escreveu. Ele está tentando exatamente convencer as pessoas que estavam em dúvidas entre o sistema judaico e o cristianismo, de que o cristianismo ele era superior a tudo aquilo que eles tinham vivido até aquele momento. E um exemplo disso é o que está no finalzinho do versículo 24, onde fala assim, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Praticamente o tempo inteiro no livro de Hebreus, Paulo vem fazendo esse contraste entre os sacrifícios na terra e o que Jesus fez na cruz do Calvário. E o tempo inteiro ele vem dizendo, gente, esse sacrifício aqui, olha, era um sacrifício ilustrativo para você entender que o que você faz de pecado causa o mal, causa a morte, e que quando você peca, alguém tem que derramar o sangue, mas o Cordeiro, ele não perdoava os seus pecados. Quem perdoa os pecados, e quem perdoa os pecados foi Jesus. O sangue dele, tão somente o sangue dele, tem poder para perdoar o pecado de toda a humanidade. O passado era uma demonstração do que já aconteceu. Aí ele falava assim, gente, não tem sentido vocês voltarem para aquilo que era muito menor, muito menos significativo do que Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, esse é o contexto que ele está colocando aqui. Em nenhum momento ele está querendo provar de que lá no céu existem os cidadãos, existem os espíritos, em nenhum momento. E eu já falei isso várias vezes para vocês. Um autor, ele constrói uma ideia sobre um assunto, ele mesmo não pode destruir uma outra ideia do mesmo assunto. Então a gente tem que entender o autor em todas as suas cartas, em tudo que ele escreveu sobre aquele tema, para que a gente possa deixar isso muito claro para o nosso coração. Eu vou repetir uma frase que eu tenho dito aqui constantemente. Biblicamente, não existe espaço para entendermos de que as pessoas, quando elas morrem, elas vão para o céu e existe uma consciência ali no céu daqueles que um dia estiveram aqui, a não ser aqueles que já ressuscitaram. Fora isso, uma pessoa quando morre, ela está dormindo. Essa é a explicação bíblica para o estado do homem depois da morte. Amanhã a gente continua.